Hoje nós daremos início a uma série de 13 sermões e 13 aulas de escola dominical baseados nos 10 mandamentos, e esse é o título da série, A Lei do Amor, uma exposição dos 10 mandamentos. Então, eu queria apenas explicar para vocês como que nós vamos fazer aqui, proceder nessa exposição. Então, nós teremos, numa introdução, 2 sermões introdutórios, e hoje eu vou fazer uma introdução apresentando de forma bem mais ampla, todo o conteúdo que nós vamos ver durante toda essa série. E a minha introdução, meu propósito com a mensagem de hoje é fazer uma introdução não apenas dos 10 mandamentos, daquilo que nós vamos ver ao longo dessa série dos 10 mandamentos, dos sermões, mas também daquilo que nós veremos na escola dominical. Então nós faremos da seguinte maneira: nós teremos sempre um sermão e em seguida uma aula que está conectada ao assunto que foi falado no sermão. Então nós teremos a exposição do primeiro mandamento, e em seguida nós teremos uma aula indo um pouquinho além, trazendo algumas implicações e algumas aplicações daquele conceito e daquele princípio aprendido no culto. Por isso, essa é uma série que é muito importante que você não apenas venha no culto, mas também participe na escola dominical, frequente as reuniões semanais, porque esse é um tempo muito importante para nós estudarmos esse conteúdo. E os 10 mandamentos, eles são mais amplos do que nós imaginamos. As implicações e as aplicações desses mandamentos são de perder de vista. Nós poderíamos ficar aqui todo um ano estudando só os 10 mandamentos e nós teríamos ainda muito assunto para falar. Por isso é importante que você participe. Então nós teremos uma introdução com 2 sermões, depois nós teremos a exposição dos 10 mandamentos e no final uma conclusão. E isso também acontecerá tanto no que diz respeito aos sermões, como então também nas aulas de escola dominical. Tá? Hoje eu queria então dar início a essa série fazendo uma exposição de 2 Timóteo, capítulo de número 3, até o capítulo de número 4, versículo de número 5. Então, convido para que você, por gentileza, abra 2 Timóteo, capítulo de número 3, e nós faremos uma exposição, mesmo que de forma panorâmica, do capítulo 3 até o capítulo de número 4, versículo de número 5. É evidente que pelo tamanho do texto, nós não poderemos fazer uma exposição mais detalhada de algumas partes, então eu me aterei aos primeiros versos que, na verdade, eles dão a base para tudo que Paulo vai trabalhar nos demais versículos, e conectando então aos 10 mandamentos, a toda essa série. O meu objetivo nesse sermão é a gente tentar contextualizar o mundo que nós vivemos e a importância de nós estudarmos os 10 mandamentos nesse mundo no qual nós estamos inseridos. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 3, até 4, versículo de número 5. Eu não vou ler o texto, eu vou expor o texto. Enquanto a gente vai expondo o texto, nós faremos então a leitura de todo o texto. Por ora, queria convidar para que você baixasse sua cabeça e nós vamos falar mais uma vez com o Senhor. Baixe sua cabeça, peça ao Senhor que fale ao seu coração e à sua vida. Senhor, a nossa oração nessa manhã não é outra senão desvenda os nossos olhos, para que nós tenhamos condições de contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Nós queremos nessa manhã nos deleitar com a Tua pessoa, com a Tua revelação e com a Tua lei. Nós queremos nessa manhã sairmos daqui edificados por meio da Tua palavra. E não resta dúvidas no nosso coração e na nossa mente que nós precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda para a exposição da Tua palavra. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, aquele mesmo que inspirou essa palavra, nesse momento ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós venhamos entender a Tua palavra e que a Tua palavra
traga não apenas edificação para as nossas vidas, mas mudança de mente, mudança de sentimento e, sobretudo, mudança de hábitos. Fala as nossas vidas, Pai, fala ao nosso coração, porque nós precisamos do Senhor. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esses são os 3 primeiros versos de Salmo de número 2. O salmo que apresenta o rei Jesus estabelecendo o seu reino. E não apenas isso, apresenta a atitude das nações em relação ao estabelecimento do seu reino, dos seus princípios e dos seus valores. E nesse salmo, o salmista diz então que as nações estão enfurecidas. Elas estão armando um montinho sonoro. Elas estão meditando, maquinando uma maneira de se livrar do seu rei e do seu reino. Elas estão se levantando em uma formação militar e todos a uma só voz se volta contra o rei e diz: nós não queremos as suas leis, nós não queremos o seu governo, nós não queremos saber daquilo que o Senhor tem a nos dizer, nós não queremos mais cumprir as suas ordens, nós queremos romper com todas essas coisas. E o que é profetizado então no Salmo de número 2, de forma poética, é uma realidade que nós podemos ver nos nossos dias. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz que essa realidade já chegou ao seu tempo. E o versículo de número 1 do capítulo 3 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O apóstolo Paulo usa uma palavra que só é usada mais uma vez no Novo Testamento. Quando Mateus, então, fala daqueles endemoniados na cidade de Gandara. E o texto diz que eles estavam tão furiosos, a fúria era tão grande que ninguém conseguia passar por aquele lugar. E o apóstolo Paulo diz então que nos últimos dias, naquela mesma era da vinda de Jesus até o seu retorno, ou seja, nos dias que nós estamos vivendo, haveriam tempos furiosos, terríveis. E ele diz então, como serão esses últimos dias? E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vimos que esses últimos dias, eles são descritos de várias maneiras. Há muitas coisas que acontecerão nesses últimos dias. Mas uma das coisas que diz o apóstolo Paulo acontecerá nesses últimos dias é que nós viveremos uma verdadeira apostasia. É que nós viveremos de forma muito presente, dia após dia, noite. Aquilo que foi profetizado de forma poética no Salmo de número 2. Que nós veríamos com os nossos próprios olhos as pessoas, as nações, se voltando contra o Senhor, contra o seu ungido e contra os seus valores. Isso aconteceria de forma democrática, porque todos, ricos e pobres, crianças e jovens, velhos e novos, se votariam contra os valores do reino, rompendo contra esses valores, dizendo ao rei que não quer seguir esses valores. E o apóstolo Paulo diz então que esses dias, eles já chegaram. Esses terríveis dias, esses dias tenebrosos, furiosos, eles já são uma realidade diante de nós. E a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 9, ele faz uma descrição detalhada desses últimos dias. E o versículo de número 2 diz algo que é o verso-chave dessa passagem. Que tem um termo que é chave nessa passagem. O versículo 2 diz assim: os homens serão egoístas.
A tradução aqui egoísta é uma boa tradução. No entanto, ela perde em muito no seu significado. Porque Paulo usa uma palavra grega aqui, muito importante, e ele vai usá-la mais de uma vez nesse texto. Ele usa um termo que refere-se a esses homens, que na verdade são toda a humanidade, são homens e mulheres, como sendo amantes de si mesmos. O termo egoísta poderia ser muito bem traduzido como aqueles que se amam. E esse é um termo usado na filosofia grega para um amor exacerbado à sua própria pessoa. E o apóstolo Paulo diz então que esses últimos dias, eles seriam marcados por um amor exacerbado a si mesmo. E o homem que deveria fazer aquilo que nós acabamos de ler durante toda a liturgia, que deveria amar a Deus sobre todas as coisas, que deveria amar o próximo como a si mesmo, ele não faz essas coisas. O retrato que nós temos da nossa sociedade e o retrato que nós temos, consequentemente, do texto que nos é apresentado, é exatamente de pessoas que são amantes de si mesmos, de pessoas que estão cada vez voltadas para si mesmo, de pessoas que estão buscando a autonomia de Deus, buscando uma emancipação da sua lei, da sua palavra. E elas estão amando de forma absoluta, de forma até mesmo divina, as suas próprias ações, os seus próprios pensamentos, de tal maneira que o que nós temos descrito aqui pelo apóstolo Paulo poderia ser exatamente apresentado dessa maneira. Durante toda a liturgia a gente viu que a gente deveria amar a Deus sobre todas as coisas e nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Mas esses dias profetizados pelo salmista no Salmo de número 2, eles já chegaram e o que acontece é que o homem que deveria amar a Deus agora, ele rompe com esses valores, com esses preceitos e ele passa então a amar demasiadamente a eles mesmos. Eles não querem saber de amar a Deus sobre todas as coisas. Eles não querem saber de amar o próximo como a si mesmo. Eles querem romper com essas coisas. Por isso que o texto vai descrever uma série de pecados. E se nós fizermos uma análise bem próxima desses pecados, nós vamos perceber que todos eles estão relacionados à lei de Deus. Eles não querem mais cumprir os mandamentos do Senhor. Eles querem então quebrar todos os seus mandamentos. E egoísmo então passa a ser o termo-chave desse texto. É o termo que Paulo amarra tudo o que ele vai dizer a esse termo, a serem amantes de si mesmos. E tudo mais que virá dos pecados apresentados pelo apóstolo Paulo, redunda exatamente desse egoísmo. Porque eles são egoístas, diz o apóstolo Paulo, eles serão avarentos. E avarento não é nada mais, nada menos do que amantes demasiados do dinheiro. E tudo mais vai ser então consequência desse egoísmo, desse profundo egoísmo. Assim, quando nós olhamos então para esse processo de amoralidade que nós vemos na nossa sociedade, em todas as esferas sociais, na família, na igreja, na política, todos os pecados, eles advêm exatamente desse egoísmo, desse amor próprio, demasiado. Porque o indivíduo, então, ele tem a tendência inata e universal de uma absolutização do seu eu, de colocar o seu eu entronizado no seu coração e dar a ele então um aspecto divino, como sendo um ser absoluto. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias nós pegaríamos o nosso ego e nós daríamos a esse ego um status de divino. E nós que deveríamos adorar a Deus, nós vamos adorar o nosso ego. E nós que deveríamos viver para o nosso próximo, nós vamos servir ao nosso ego.
E o apóstolo Paulo diz que então essa será a realidade dos últimos dias. Uma busca constante, ferrenha, por uma autonomia de Deus, da sua lei e dos seus valores. Onde isso aconteceria? Diz o apóstolo Paulo que isso aconteceria em todas as esferas da sociedade. No âmbito intelectual, a gente já pode ver isso de forma muito clara. Os filósofos dos nossos dias, os pensadores dos nossos dias, eles dizem que nós já chegamos à maturidade. O ser humano já é um ser humano iluminado, que ele precisa então despertar desse sono dogmático, desse apego à revelação, desse aspecto religioso, e que ele precisa romper com todas essas coisas, e que ele precisa colocar essas coisas à parte. No aspecto moral, a gente vê esse rompimento com Deus, com a sua lei, por meio do relativismo ético. Esse relativismo que também está em todas as esferas. Na teoria nós vimos isso no discurso dos acadêmicos. Em um passado não tão distante, o ex-ministro Eros Grau, ele disse o seguinte: há muitas moralidades, e se cada um pretende afirmar a sua, é bom então que nós saiamos daqui, cada um com seu porrete. O discurso é, cada um tem a sua verdade. Quem foi que disse que existe uma lei que determina o que é certo e o que é errado? Quem foi que disse que existe alguma coisa pela qual nós devemos pautar a nossa vida? Que deve seguir de regra, de fé e de prática. Cada um tem a sua lei, cada um tem a sua verdade. Se você não quer adulterar, isso é problema seu, mas não vem dizer que essa é a lei absoluta. Se você não quer matar ninguém, não vem dizer, é problema seu, mas não vem me dizer que eu também não devo matar. Porque essa é a sua lei. Deixe que eu tenha a minha. E aí a gente vê que esse discurso da academia já desceu também para a população. De tal maneira que nós vivemos, principalmente no nosso país, marcado por uma ética cada vez mais não cristã. Onde a lei de Deus deu espaço à lei de Gerson. O que importa é nós ganharmos vantagem em tudo. E o jeitinho brasileiro está espalhado em todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas da sociedade. Na política, na educação e até mesmo dentro das igrejas. Quando nós olhamos então para a esfera social, considerando o aspecto político, as coisas também não são muito boas. As notícias não são boas que nós ouvimos. E o que nós temos visto é exatamente um afastamento da lei de Deus e dos seus valores. Leis que têm sido aprovadas que não vão ao encontro da lei de Deus, mas vão de encontro, elas se chocam. E aí, nós observamos então que em todas as esferas da sociedade, a amoralidade é uma realidade. E como eu disse, o pai de todos os ismos é exatamente o egoísmo. E isso fica muito claro. Observe vocês que o apóstolo Paulo cita uma série de pecados que eles vêm exatamente ao encontro desse egoísmo, desse amor a si mesmo. Porque os homens são amantes de si mesmo. O apóstolo Paulo diz, eles são avarentos, presunçosos, arrogantes. Eles não dão honra a Deus, eles não dão glória a Deus, eles querem a glória para si. Eles falam mal de Deus. Eles tomam o nome de Deus em vão. Eles quebram o mandamento de serem obedientes aos pais. Eles são ingratos para com seus pais. Eles são ímpios. O texto diz que eles são sem afeto, sem nenhum amor pela família. Eles caluniam, eles não têm domínio próprio. Eles são extremamente inimigos declarados do bem. Traidores, precipitados, soberbos.
Vocês conseguem perceber que todas as palavras apresentadas pelo apóstolo Paulo, elas começam com um não. Piedoso e ímpios é exatamente não piedoso. É sempre isso. É sempre uma ideia contrária do que deveria ser esperado, até mesmo pela natureza do ser humano. Por natureza, o ser humano precisava ser grato. Ele é ingrato. Faz parte do seu DNA, dos atributos que Deus mesmo comunicou ao ser humano por meio da sua imagem. Deus fez então do ser humano a sua imagem e semelhança, mas até mesmo essa imagem está sendo apagada. E até mesmo aquilo que era natural se tornou anormal. Por isso eles são a negação do que deveriam ser. Só que o apóstolo Paulo diz que uma coisa que nos assusta, porque a gente deveria esperar que na igreja as coisas fossem de forma diferente, que nós teríamos uma outra maneira de viver, um outro olhar para essas coisas. Mas observe vocês no versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer que esses homens, nos últimos dias, eles teriam uma aparência de piedade, no entanto, eles negariam o seu poder. O apóstolo Paulo está dizendo, então, aqui sobre uma espécie de cristianismo pagão. Ou seja, essa realidade não seria uma realidade apenas da sociedade. Essa seria uma realidade que estaria no meio do povo de Deus. E a quebra dos mandamentos também seria uma realidade dentro da igreja. O povo da lei agora não se importa com a lei. O povo da palavra agora despreza a palavra. E como os ímpios, eles se voltam contra Deus e contra a sua lei, criando ídolos no seu coração e se afastando da lei do Senhor. Mas uma coisa é impressionante, do versículo de número 6 até o versículo de número 9, o apóstolo Paulo então apresenta a maneira como esses homens, eles não apenas se contentam em romperem contra a lei de Deus, em serem contrários ao que Deus diz. Na verdade, eles querem fazer discípulos. Essa é uma coisa curiosa que nós podemos perceber de forma muito clara na nossa sociedade e na nossa nação. Aqueles que são pró o aborto, eles não apenas querem ter a sua opinião, mas eles querem nos forçar a se submeter a essa opinião. Eles querem aprovar leis às quais nós devemos nos submeter à sua ideologia. Aqueles que são pró o homossexualismo, eles não querem apenas terem a sua opinião, terem a sua verdade, terem a sua lei. Não, eles querem agora também impor isso à sociedade, a todos. E o apóstolo Paulo diz que é exatamente isso que aconteceria. E os versículos de número 6 até o versículo de número 9, então, o apóstolo Paulo mostra o quanto eles estavam exatamente indo de casa em casa, persuadindo as pessoas para que aceitem a sua maneira de pensar e a sua maneira de viver, a sua filosofia de vida. E o apóstolo Paulo, então, usando um exemplo do Antigo Testamento, versículo de número 8, mostra que assim como no tempo de Moisés, pessoas se levantaram contra a palavra de Deus, pessoas se levantaram contra aquilo que Deus disse, pessoas tentaram até mesmo enganar as pessoas de forma religiosa, tentando imitar aquilo que Deus falava e dizia, tentando fazer sinais e prodígios para tentar defender a sua tese. O apóstolo Paulo diz que assim também haverá uma oposição à lei de Deus. E as pessoas vão usar até mesmo a religiosidade para se oporem a Deus, a sua palavra, a sua revelação, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele nos manda fazer. E o apóstolo Paulo vai dizer que eles vão fazer isso. Eles vão persuadir.
Eles não apenas vão dizer que eles não querem se submeter a essa lei, que eles querem romper com essas leis, mas ele vai então armar uma grande multidão. E aqui você pode pensar na Avenida Paulista, todos dizendo: junte-se a nós, para que todos nós possamos romper com essas coisas, com essa lei que nada tem a ver com a nossa sociedade, com essa lei que nada tem a ver com as nossas vidas, com essa lei que nós não queremos seguir, nós queremos fazer o que nós queremos fazer. Porque as pessoas fazem isso, diz o apóstolo Paulo, porque elas amam a si mesmas. Há um amor exacerbado ao próprio eu. Agora preste atenção, isso nos ajuda a entender qual é o problema da nossa sociedade. Porque alguns vão olhar para a sociedade e vão dizer assim: olha, o problema nosso é político. Ou outros vão dizer: não, o problema nosso é filosófico. E o apóstolo Paulo vai dizer: não, o nosso problema não é político, o nosso problema não é filosófico, o nosso problema não é ideológico, o nosso problema tem raízes morais. É a nossa rebelião contra Deus, contra a sua revelação, contra a sua palavra. O nosso problema é que nós deveríamos amar a Deus, e esses são os 4 mandamentos. Nós deveríamos amar o nosso próximo, e esses são os 6 mandamentos, mas nós não fazemos isso. Nós amamos a nós mesmos. E é por isso que é a minha lei, é a minha vontade. O problema da nossa sociedade é que ela quer que a sua vontade seja feita. Que o seu nome seja glorificado, santificado, exaltado, e não o nome de Deus. Não é o reino de Deus que precisa ser estabelecido, é o nosso reino que precisa ser estabelecido. É nós que precisamos estar no comando. É a grande verdade que nós vimos. E esse é o grande problema. E por que isso é importante nós entendermos? Porque muitas vezes nós estamos buscando soluções horizontais, quando nós deveríamos nos voltar para o Criador. É por isso que nós não entendemos que o aconselhamento secular, no sentido de secularizado, a parte de Deus, não faz sentido. Vocês já observaram que é exatamente o caminho oposto que o mundo tem tomado? Porque a lei de Deus diz: você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa amar o próximo como a si mesmo. Mas o mundo secular diz: não, o problema é que você não se ama. Esse é o problema. Você precisa se amar mais. Você precisa se valorizar mais. Paulo está dizendo: não, esse não é o problema. O problema é outro. O problema é exatamente que vocês se amam muito e não que vocês precisam se amar mais. Agora, o mais interessante nesse texto e a razão pela qual eu quis olhar para esse texto em toda essa passagem é o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. John Stott tem um comentário em 2 Timóteo e o título do comentário do John Stott é Tu, porém. E a razão pela qual ele coloca esse título é porque Paulo está fazendo exatamente um contraste entre os falsos mestres e o Timóteo. A maneira como eles vivem e como Timóteo deveria viver. Então, tu, porém, é uma expressão que aparece por várias vezes. É como se o apóstolo Paulo estivesse olhando para a sociedade e dizendo assim: Timóteo, nos últimos dias, assim viverá a sociedade. A parte da lei de Deus, dos seus mandamentos. Você, porém, age dessa maneira. E aí nós então temos 3 poréns que nos são apresentados. O primeiro está no versículo de número 10. A ARA traduz como um porém, a NVI como um mas. De qualquer forma, é uma conjunção adversativa. E ele diz assim: mas você. Na língua grega não há necessidade de se usar o pronome. Quando se usa o pronome é porque quer se enfatizar. E o apóstolo Paulo, para ir ainda mais além, ele usa um recurso literário que é começar com o pronome. Na língua grega, tudo que vem primeiro tem mais importância. Por isso que a lista dos apóstolos sempre estão mudando.
O primeiro é sempre o mais importante. Ele começa então com você. É como se ele estivesse apontando para Timóteo, dizendo: você, Timóteo, de forma enfática. Tu, porém, mais você, ele diz, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito. O apóstolo Paulo diz: enquanto, Timóteo, as pessoas estão se desviando da verdade, amando cada vez mais a si mesmas, enquanto deveria amar a Deus e ao próximo, você, Timóteo, você continua seguindo de perto o ensino, a minha conduta e o meu propósito. Nessas três coisas ele então engloba coisas importantes para a nossa vida. O ensino é a verdade de Deus, é a lei de Deus, é os princípios do Senhor, são os valores do Senhor. A revelação absoluta de Deus, a verdade absoluta de Deus. O procedimento é exatamente a maneira como Paulo vivia. É como se Paulo tivesse chamado a atenção para si mesmo. Ele diz: olha, vocês podem ver isso de forma muito clara na sociedade. Eles não amando a Deus e não amando ao próximo. Essa não é a maneira de viver. E ele diz: olhe para mim, a maneira como eu tenho amado ao Senhor, buscado amar ao Senhor sobre todas as coisas. A maneira como eu poderia ter glórias por tudo que eu tenho feito, mas eu não retenho essa glória para mim, porque eu entendo que ela precisa ser dada para o Senhor. E a maneira como eu tenho dedicado a minha vida, mundo afora, para o próximo. E copie não apenas isso, Timóteo. Copie o meu propósito de vida. A maneira como eu estou vivendo, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Não voltada para o meu ego, mas voltada para a glória do Senhor. E não apenas isso, o apóstolo Paulo vai continuar falando outras coisas. E ele vai dizer então, observe por favor comigo, versículo de número 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, eles serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O apóstolo Paulo vai dizer que eles vão buscar constantemente, persuasivamente, enganar as pessoas, levar os fracos a romperem com a lei de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo vai usar então uma contradição. Ele diz: quanto a você, porém, permanece nas coisas que você aprendeu, permanece nas coisas que você tem convicção, sabendo de quem você aprendeu. E aí ele vai dizer então, versículo de número 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras. E aqui nós precisamos entender uma coisa muito importante. Quando que Timóteo entendeu, aprendeu as sagradas letras? Isso nos faz voltar então para a educação judaica. A educação judaica ela era extremamente teorreferente e teocêntrica. Ela era centrada em Deus e ela conduzia então as crianças a olharem para a vida na perspectiva da lei de Deus. Era muito comum que as crianças tivessem contato com a lei de Deus desde pequena. Desde pequena. Elas eram ensinadas na lei do Senhor. De manhã, de tarde, de noite. Inculcar a lei de Deus na mente de uma criança judia era exatamente a ordem do Senhor. E os pais eram zelosos para com isso. Quando uma criança então fazia, as meninas, 12 anos e um dia, as meninas, os meninos, 13 anos e um dia, havia uma cerimônia chamada de Bar Mitzvah. E essa cerimônia seria o momento onde pela primeira vez a criança ia à sinagoga, ia ao templo para poder ler a lei de Deus. Essa era uma cerimônia festiva. E sabe o que acontecia? Depois disso, 12 anos e um dia para as meninas, 13 anos e um dia para os meninos. Agora então, depois dessa cerimônia, eles eram considerados responsáveis por si mesmos. Eles já tinham maturidade bíblica. Os valores já foram inseridos na sua mente e no seu coração. De agora em diante, eles têm responsabilidades pelos seus próprios atos. É como se o pai estivesse dizendo: até aqui
eu andei com você na lei. A partir de agora, é com você. Essa é a razão pela qual, quando Maria escreve o seu cântico, você vê a profundidade daquele cântico, a profundidade bíblica, histórica, teológica. Os liberais olham para aquele cântico e eles dizem assim: isso aqui não foi escrito por uma menina tão nova como Maria. Isso aqui deve ser alguém que escreveu, talvez o evangelista colocou na boca de Maria essas palavras. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque a educação era uma educação profunda. Aos 12 anos e um dia, a menina já era capaz de dizer muitas coisas sobre a lei de Deus, sobre os valores do reino de Deus. Por isso ela já era responsavelmente acusada dos seus pecados. Isso nos ensina uma coisa curiosa. Isso mostra o quanto nós estamos distante do conhecimento de Deus, o quanto nós estamos distante do que Deus requer de nós, principalmente para os nossos filhos. O pior é que não são apenas os nossos filhos que são analfabetos, quando o assunto é as Escrituras. Na verdade, são os adultos. Que nós não conhecemos a lei de Deus, nós não conhecemos os mandamentos do Senhor e não temos ideia das implicações disso para a nossa vida, para a tomada das nossas decisões. E isso é muito sério. Isso é muito sério. É por isso que nós temos lutado aqui para podermos incentivar a todos nós a inculcarmos a palavra do Senhor na mente e no coração das nossas crianças. Por isso que nós nos esforçamos nisso. Porque é nesse momento que o apóstolo Paulo volta-se para Timóteo e diz: Timóteo, você precisa lembrar aquilo que você já sabe. Você precisa trazer à memória aquilo que você já sabe e você precisa permanecer nessas coisas. Você precisa permanecer nessa lei. Você conhece a lei de Deus. Você conhece as implicações dela no que diz respeito ao Evangelho. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: Timóteo, a sua avó e a sua mãe ensinou a lei. Você andou comigo por muito tempo e eu te ensinei as implicações dessa lei no que concerne ao Evangelho. E o que eu tenho a dizer para você, Timóteo, é: permanece nessa verdade. Permanece nessa verdade, que é a verdade absoluta. Essa é a palavra que o próprio Espírito de Deus inspirou. Essa é a palavra que é útil para a repreensão. Essa é a palavra que é útil para a correção. Essa é a palavra que é útil para a educação na justiça. Se você quer ser uma pessoa melhor, Timóteo, você precisa permanecer nessa lei. Mas não apenas isso. O apóstolo Paulo agora chega no capítulo de número 4. E no capítulo de número 4, então, ele diz que na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação do seu reino, ele exorta então agora de forma solene a Timóteo, e ele diz: prega a palavra, esteja preparado a todo tempo, em fora de tempo, prega a palavra, ensina a doutrina. Ele usa duas palavras aqui que são importantes na proclamação e na evangelização no Novo Testamento. Querigma é a proclamação do Evangelho. É dizer para aqueles que ainda não conhecem essa lei de Deus que existe uma lei. E isso é evangelização. Didaquê é exatamente você pegar aqueles que já entenderam o Evangelho, que já compreenderam esse Evangelho e agora ensiná-los no caminho. E ele diz: você precisa pregar o Evangelho e você precisa ensinar essa lei. Ou seja, o papel da igreja é levar esses 10 mandamentos para os 4 cantos do mundo. Isso não é uma coisa apenas para nós ensinarmos na igreja o que seria didaquê. Isso é uma coisa para nós proclamarmos para o mundo. Nós precisamos dizer ao mundo que ainda existe uma verdade absoluta, que Deus se revelou e essa é a norma. E a razão pela qual eles estão vivendo como estão vivendo é porque eles não estão fazendo o que deveriam fazer.
Nós precisamos dizer à nossa sociedade que a razão pela qual ela está na situação que está, a imoralidade reina em todos os cantos, é porque a nossa sociedade deveria amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa sociedade deveria amar o próximo como ela ama a si mesma, mas ela não faz isso. E nós precisamos dizer isso para esse mundo. E o apóstolo Paulo diz: prega a palavra, prega a palavra. E porque ele precisa insistir, ele diz isso. Versículo de número 2, versículo de número 3, melhor dizendo: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão a mestres para si mesmos. Mais uma vez, voltado para o eu. Segundo seus próprios desejos, segundo as suas próprias idolatrias. É a realidade do mundo que nós vivemos. As pessoas não querem saber da lei de Deus. Elas não querem saber de alguém que lhes diga que elas são pecadoras, que elas são miseráveis. Isso dói os ouvidos. Isso são como picadas de formiga nos seus ouvidos. E porque elas não querem ouvir essas coisas, elas vão se voltar então agora para falsos mestres. Falsos mestres que digam exatamente o que elas querem e o que elas desejam. Então, se eu sou avarento, se eu sou amante do dinheiro, eu vou buscar um falso mestre que diz assim: sabe, essa coisa de que você é pecado e você precisa de Cristo, não é verdade. Deus Ele te ama tanto que Ele quer que você viva na terra como se já fosse o céu. E sabe para que Cristo veio ao mundo? Ele veio ao mundo para te trazer prosperidade. Então você pode prosperar. Você pode prosperar. Se as pessoas gostam da imoralidade, virão os liberais e eles vão dizer: não, isso aí é fundamentalismo. Sabe, isso é gente assim, gente do passado, a gente vive em tempos modernos. Não há problema em ser um adúltero. Não, não há. Sabe, não há. Aí vem o mundo secular e diz assim: para que você está com esse peso na consciência? Para que esse sentimento de culpa? Esse é o seu problema. O seu problema é que você traz uma culpa para você que você não precisa. Quem foi que disse que ter relações sexuais com uma criança é errado? Isso é pedofilia. Quem foi que disse isso? Você não é feliz com isso? Seja feliz. Faça o que você quer. Se isso te faz feliz, isso é o que importa. E Paulo está dizendo: é essa sociedade hedonista, narcisista, que ama os prazeres mais do que ama a Deus. E o apóstolo Paulo diz então a Timóteo: Timóteo, eles não vão querer ouvir, eles vão se recusar. Versículo de número 4. Eles vão se recusar a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. E aí mais uma vez vem o tu, porém. Você, porém, Timóteo, sê moderado em tudo. Suporta os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Cumpra cabalmente o seu ministério. A ideia de sobriedade é que Timóteo ele não deveria se deixar ser embebecido por nenhum tipo de filosofia humana ou por nenhum tipo de engano espiritual. E ele deveria então agora ser sóbrio. E eu acho curioso esse conselho do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo está sendo muito sábio aqui, porque de fato o mundanismo ele é um vírus perigoso. É possível que a gente esteja dentro da igreja e não entenda que a gente pensa como um mundano
como um mundano, seguindo os valores do mundo, do espírito da nossa época, enquanto nós deveríamos seguir a lei de Deus. É possível que isso aconteça. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo, ser sóbrio, fique esperto, não se deixe levar. Isso nos leva então à pergunta final. Por que então estudar os 10 mandamentos? Nós precisamos então estudar os 10 mandamentos e isso faremos nos próximos dias, porque precisamos mudar o alvo do nosso amor. John Stott acertou bastante quando ele disse que o grande problema é que nós invertemos completamente, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer 3 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E o John Stott diz que o nosso problema é que nós invertemos isso. E aí nós passamos a amar a nós mesmos, que na verdade é a última coisa a ser feita. E aí depois nós passamos, em alguns casos, a amar o próximo. E a última coisa é nós amarmos a Deus. Quando amamos? Quando amamos? A descrição do apóstolo Paulo é que essas 2 coisas elas foram anuladas. E o eu passou a ser o seu próprio Deus. E os 10 mandamentos, eles vêm exatamente para nos dizer: você não é o seu próprio Deus. Se existe alguém que diz como deve ser, sou eu, diz o Senhor. Se existe alguém aqui que precisa ser adorado, sou eu, diz o Senhor. Se tem alguém aqui que diz como que você deve tratar pai e mãe, sou eu, o Senhor. Se existe alguém aqui que diz como que você deve se relacionar com o seu próximo, sou eu, o Senhor. Agora, a razão pela qual a gente entende que essa série precisava levar o nome de A Lei do Amor, não é apenas porque ela resume, o resumo da lei é essas 2 coisas, amar a Deus e amar o próximo. Mas porque há um aspecto dessa obediência que os judeus perderam. Que nós precisamos seguir essa lei não porque nós, seguindo-a, nós teremos vida melhor, porque isso ainda é egoísmo. Ou porque seguindo-a nós teríamos o nosso lugar no reino dos céus. Mas porque nós amamos o Senhor. A lei diz o que nós devemos fazer. O amor diz qual é a motivação pela qual nós devemos fazer. Qual é a motivação pela qual eu preciso amar ao Senhor? Qual é a motivação pela qual eu preciso cuidar bem do meu próximo? É pelo amor. Esse amor que está distorcido, mas que precisa ser colocado no lugar. Além disso, porque é a solução divina para os efeitos da queda. A maior consequência do pecado é que nós passamos a amar a nós mesmos. Esse é o nosso maior problema. O problema dos nossos problemas é o problema do nosso coração, que é uma fábrica de ídolos. O problema dos nossos problemas não estão nas coisas fora de nós. Na verdade, estão dentro de nós. O discurso pós-moderno diz que a raiz do nosso problema é a situação que está fora de nós. E a solução é alimentar o seu eu. Se tornar cada vez mais amante de si mesmo. Alimentar o seu eu que está dentro de você. A lei de Deus diz que não é assim. O problema dos nossos problemas são exatamente os ídolos que estão dentro de nós. E a solução? A solução é a cruz que está fora de nós. Por isso que os 10 mandamentos, na verdade, eles servem como uma espécie de aio
É como se fosse um pedagogo ou uma pedagoga que pega pela nossa mão e diz assim: espera aí que eu preciso te levar a um lugar. E nos leva à cruz. E diz assim: é disso que você precisa. Você percebeu que você não conseguiu cumprir nada disso? É disso que você precisa. É por isso que a última atividade que nós temos proposto para as crianças, eu não posso falar agora, eu ia quebrar a surpresa. Mas eu vou falar, vai lá, a gente vai ver. A última atividade que nós vamos propor para as crianças é um caminho dos 10 mandamentos. E aonde esse caminho vai parar? Na cruz. Porque não há como nós nos depararmos com essa lei de Deus e não reconhecermos que nós somos como Paulo está descrevendo. E nós precisamos da cruz. Mas finalmente o pastor Heber já disse isso na última série de Deuteronômio. Porque vivendo-os nós seremos luz para as nações. Luz para as nações. Seguindo os 10 mandamentos, então, nós viveremos como luz para as nações. E aí, então, nós vamos mostrar para aqueles que estão fora da lei que existe uma lei. Deuteronômio capítulo de número 4 diz que quando o povo seguir a lei de Deus, as pessoas vão se questionar e dizer assim: que Deus é esse tão próximo desse povo? Da onde vem essa sabedoria? A rainha de Sabá viajou muitos quilômetros para conhecer Salomão, para saber quem era esse Deus que dava tamanha sabedoria, leis tão justas, que uma vez se submetendo a elas, encontramos shalom, paz, justiça e vida transformada. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Pai. Durante todo esse tempo que iremos estudar a Tua lei. Que esse seja um tempo para nós sondarmos o nosso coração, de maneira que a gente venha enxergar, ó Deus, a quantidade de ídolos que nós temos levantado nos nossos corações e a maneira como nós temos quebrado, conscientemente e inconscientemente, a Tua lei. Nós não queremos obedecê-las, obedecer a Tua lei, obedecer os Teus mandamentos, porque nós teremos salvação, porque nós sabemos que isso não é uma realidade. Mas nós queremos obedecê-los porque nós amamos o Senhor. Nós te amamos acima de qualquer outra coisa e queremos que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Para que também, uma vez fazendo essas coisas, nós venhamos a ter vida de paz. Venhamos resolver uma série de angústias da nossa alma, da nossa vida. E venhamos ser luz para as nações. Tem misericórdia de nós. Ajuda nesse caminho, em nome de Jesus. Amém.